Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns a quem tem os seus namorados para comemorar. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa muito significativa. Não fique buscando a pessoa certa. No mundo tem 8 bilhões de pessoas, vai dar muito trabalho. Arrume a errada mesmo e depois você vai ajustando na caminhada. Vai ajustando, arrumando, consertando. Hã? Não, inclusive, eu não posso me demorar, porque assim que terminar o estudo, nós vamos comemorar o Dia dos Namorados. Já deixamos o caviar mais ou menos pronto. Aí eu acordei. Aí eu voltei à realidade. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, vamos fazer a nossa prece. E em seguida vamos dar início, então, aos nossos estudos desta noite. Busquemos, então, a tranquilidade, busquemos o relaxamento natural e solicitemos a espiritualidade, o envolvimento. Todas as relações afetivas, quando estabelecidas sob a égide do verdadeiro amor, com base na convivência sadia, dentro do respeito necessário, torna-se uma relação de grande felicidade. É evidente que aqui não estamos a mencionar apenas aqueles que se relacionam na condição de namorados, mas toda relação que se estabelece com uma maturidade mais significativa é capaz de romper todas as barreiras e todos os desafios que a própria convivência traz. As relações humanas, em particular as relações familiares, se desgastam pela dificuldade que cada um tem na compreensão e no entendimento dos limites do outro. Quando aprendermos a compreender e ter um nível maior de aceitação das limitações daqueles que nos cercam, desenvolveremos uma capacidade mais ampla de perdoar e de entender os motivos, as razões, os posicionamentos que a princípio podemos não entender. E também é natural que não entendamos, já que somos espíritos em patamares diferentes de evolução, em patamares diferentes de compreensão. Daí, porque se diz acertadamente que o amor é uma construção. É uma construção de todos os dias, no exercício diário desta paciência, deste entendimento da própria relação. Todavia, é fundamental dizermos que toda relação depende, se apoia em uma outra e primeira relação. A relação
que o indivíduo estabelece com ele mesmo. A forma como nos relacionamos conosco mesmo é determinante no como vai ser construída a relação com o outro. As nossas projeções, as nossas sombras, os nossos mecanismos de defesa, as nossas lacunas emocionais, a nossa imaturidade, são todos elementos que acabam conspurcando a relação. São todos elementos que geram ruídos ensurdecedores na audição do próprio amor. A nossa relação, o nosso contato com a nossa realidade interior, na busca do autoconhecimento, e que a partir daí nos promove para uma condição superior de entendimento, não só dos mecanismos da vida, mas do comportamento humano, proporcionando à relação ou às relações um patamar, um nível em que as discussões, a impaciência tornem-se quase inexistentes. Façamos o exercício desta busca diária por nós mesmos. Do contrário, as relações têm uma tendência a se deteriorarem com o passar do tempo. Porque como é que poderíamos nos aventurar a conhecer o outro, nos aventurarmos a compreendê-lo e colaborar com a sua felicidade, se não damos conta de fazer isto nem conosco mesmo? Então, que nesse dia que especificamente se comemora a relação de dois indivíduos que estão enamorados, com planos para uma família, possamos comemorar as relações de uma forma geral. Que possamos valorizar mais as relações como um todo, para que estas relações se fortaleçam nesta capacidade de olhar para si, transmutar a sombra em luz e com olhos iluminados, com os olhos bons na afirmativa do Cristo, entender o outro nas suas necessidades. As relações seriam muito mais saudáveis. Que Jesus abençoe-nos a todos. Muito bem, vamos lá. Não é exagero dizer que nós temos sido enganados por quase toda a vida. Vou dar alguns exemplos. Como aqui a média de idade é muito alta, na minha observação, com exceção de 3 ou 4 jovens, a idade média é 68. E com essa média de idade, eu tenho certeza absoluta que todo mundo, ou quase todo mundo, na sua infância, assistiu o desenho do Coiote e do Papaléguas. Sim ou não? Sim. Pois bem, sinto dizer, mas vocês foram enganados. Porque eu descobri, nas minhas pesquisas profundas nos desenhos animados, porque outro dia me perguntaram assim: "Ô Aguinaldo, onde é que você arruma tanta piada para contar na palestra?" Eu digo: muito simples, eu me concentro, sou médio e sintonizo com a Dercy Gonçalves, com o Costinha, e eles vão me passando, aí o que tem besteira eu tiro, e o que sobra eu ponho aqui.
Um papaléguas corre no máximo a 29 quilômetros por hora. E um coiote a 69 quilômetros por hora. Isso quer dizer que o coiote teria pego o papaléguas no primeiro episódio. Você foi enganado. Como a média de idade é alta, eu acredito que também vocês devem ter assistido um desenho chamado Zé Carioca. Sim ou não? O papagaio. Pois é. De novo, vocês foram enganados. Porque Zé Carioca era um papagaio típico carioca. Só que o desenho foi inspirado no músico chamado José do Patrocínio, que era paulista. Quando você vai numa padaria comprar 5 pães francês, o que é que você imagina? Que o pão veio da França. De novo, você foi enganado. Porque não existe pão francês na França. O pão francês é 100% brasileiro. Quando você vai num parque de diversão e você vê lá um brinquedo aterrorizante, que muitos loucos gostam de ir, chamado montanha-russa, o que você imagina? Que a montanha foi inventada na Rússia. Não. O primeiro relatos de carrinhos que andavam naquela velocidade é de 1912, em Paris. Eu já criei muito quando era pequeno. Lembram aqueles mamíferos pequenos? Porquinho da Índia? Porquinho da Índia? Pois é, não são nem porcos e nem são da Índia. Quando você imagina uma fila indiana, fila da escola, nós fazíamos essa fila. Você imagina que a fila é da onde? Veio da Índia? Não. O primeiro relato de filas nessa postura são dos índios norte-americanos. Tem um detetive famoso, aliás, o detetive mais famoso que nós conhecemos. E ele ficou famoso por uma frase elementar, meu caro Watson. Qual é o nome do detetive que disse isso? Hã? De novo vocês foram enganados. Porque a história mostra que existem 60 episódios deste detetive. Em nenhum ele diz essa frase. Podem pesquisar. Em nenhum. Em alguns momentos ele usa a palavra elementar. Em outros momentos ele usa a expressão meu caro Watson. No entanto, em nenhuma das 60 histórias ele usa a expressão elementar, meu caro Watson. Então, você foi enganado. E eu desconfio que a culpa disso é da nossa mãe. Tudo começou ali. Quando eu era pequeno, eu cheguei em casa com estojo novo, com caderno, e minha mãe disse assim, deve ter pensado, esse indivíduo não tem ganho próprio. Onde você arrumou isso? Isso a escola deu. Menino, fala a verdade. A escola deu. Olha, você sabe que eu detesto mentira. Você me diga a verdade. Eu não estou mentindo, a escola deu. Pode ir lá perguntar. Moleque, você sabe que mentira nessa casa não entra. Onde você arrumou isso? Bater na porta. Eu digo, mãe, a vizinha. Vai lá dizer que eu não estou. Deixando a brincadeira de lado, e agora falando sério, de uma certa forma, realmente, nós temos sido enganados. E quando a gente diz isso, pode ficar a ideia de que somos vítimas. Vítimas. E, em verdade, nós não somos vítimas. Temos uma responsabilidade direta, porque somos enganados com consentimento de causa. Victor Hugo
o grande escritor, disse certa vez: quando um político é mau e a sociedade consente, forma-se aí uma cumplicidade vergonhosa. E aí alguém poderia dizer: mas nós somos enganados porque nós não sabemos. Nós somos enganados porque nós não sabíamos. E não sabíamos porque não queríamos saber. Imagine só se eu disser assim no estudo, eu não vou dizer isso, mas imagine que eu dissesse que no plano espiritual existe um comércio clandestino de reencarnação. E como é que funciona? Você paga e reencarna. Você paga e reencarna, sob a tutela das trevas. Imagine só se eu dissesse isso. E aí alguém vai dizer assim: isso é impossível, isso é delírio de médium perturbado. E eu diria: não, esse argumento é de quem não gosta de estudar ou não se aprofunda. E se a gente sair deste campo da doutrina espírita, poderíamos analisar outras possibilidades. Eu assisti outro dia uma pesquisa de rua entre universitários. A pergunta era a seguinte: qual é o plural de degrau? Dos 10, 9 erraram. Eu assisti uma outra pesquisa de rua em que a pergunta foi: qual é a pessoa mais importante para o Brasil, na sua opinião? Resposta: Anitta. E o repórter perguntou: por quê? Porque ela ensinou a dança do quadradinho de 4. Um horror. Tanto é que muitas empresas não têm conseguido, no alto escalão, não no piso de indústria, no alto escalão, pessoas competentes brasileiros para compor os quadros de funcionário. E um empresário dizia que isso é muito pior na chamada geração Z, porque eles têm um vocabulário extremamente limitado, fora as roupas que usam e as gírias que colocam. Inclusive, no que diz respeito à inteligência artificial, estão buscando pessoas com mais de 40, 45 anos. Porque os jovens, embora entendam muito de videogame, embora saibam muito sobre todo o lançamento desta área dos jogos, não sabem lidar com a inteligência artificial. Mas não é só isso. Num país corrupto como o nosso, em que nós reclamamos tanto dos políticos, nós não nos damos conta que a corrupção está em todos os patamares dos grandes escalões, como da sociedade. Vou fazer uma pergunta simples, que todo mundo vai acertar. Quando um caminhão de carne ou de cerveja tomba no acostamento da rodovia, o povo vai tentar salvar o motorista ou saquear a carga? Outro dia só eu vi o único caminhão que tombou na pista e não foi saqueado, porque era um caminhão de caixão. E aí ninguém se interessou. Fora isso, é o que nós vemos, não é? Pois bem, como é que uma sociedade, e claro que há exceções, naturalmente, né? Não estamos falando de tudo. Para toda a regra, existem as exceções. Mas, de uma maneira geral, como é que nós podemos esperar um país melhor? E aqui eu não falo só do Brasil, falo desse sistema que está implantado em todos os países do mundo, em que, se determinado candidato faz algo, olha, isso é golpe. Mas se é em outro país, que eu não vou dizer qual, mas, por exemplo, a França, aí a Constituição permite. E é a mesma coisa, mas os interesses são diferentes. Então não pode aqui, mas pode acolá. E aí, então a gente vai observando que nós, como cidadãos,
que nós, como pessoas, que nós, como indivíduos que aqui estamos reencarnados, temos uma falha enorme nesse processo que vem acontecendo no mundo todo. Como disseram os espíritos, a timidez. Ficamos assistindo, ficamos observando, ficamos olhando, e as coisas foram acontecendo. Ficamos preocupados demais com a nossa novela, com o TikTok, com o jogo de futebol. Imagine, o Brasil vai jogar. Joga hoje, inclusive. Joga hoje, inclusive. Ah, mas aí também você está dizendo que a gente não pode nada. Eu estou dizendo que a gente se descuidou, de uma forma geral, de um monte de coisa. Eu estou dizendo que a gente ficou olhando a banda passar. Que a gente sempre bateu no peito e dissemos que somos patriotas, que faríamos o que fosse preciso, mas não fazemos. Olha só, trazendo a reflexão para a doutrina espírita de novo. Há mais de 2000 anos, Jesus estaria nos advertindo que a seara é grande e que são poucos os trabalhadores. E o tempo passou e a seara continua grande. E com poucos são os trabalhadores, que nós podemos contar nos dedos, os que existem. Se você passa uma peneira para aqueles que trabalham sem melindrar, diminui. E se você passar outra peneira para aqueles que trabalham para valer, não fica meia dúzia. Mas tem exceção. Eu estava fazendo um seminário no sábado, lá no Ipiranga, em São Paulo, e aconteceu uma coisa muito legal, para ver que tem exceção. Depois de 2 horas e 18 minutos falando, eu terminei o seminário, agradeci, desci do púlpito, sentei na cadeira e disse que tinha terminado. O pessoal continuou sentado. E aí a dirigente olhou para mim e fez assim. Eu olhei para ela e retribuí, e fiz assim. E ela continuou me olhando, dando a entender, vá lá e fale alguma coisa. Eu levantei e disse, gente, agora é a parte que vocês levantam e vão embora. E o pessoal disse, nós não vamos levantar, porque nós estamos gostando muito do seminário, está muito atraente, está muito bom, nós vamos ficar e queremos mais seminário. E eu disse, não, 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 não. O meu cachê é para falar só 2 horas e 20. E aí eles disseram, nós não vamos levantar e não vamos sair. Eu disse, muito bem, vocês ficam aí e eu vou. E eu fui embora. E aí quando eles viram que eu fui de verdade, eles também foram. Né? Mas eu não ia falar mais nem 1 minuto, porque eu estava cansado. Então, eu estou brincando, isso aconteceu de fato. Porque demonstra, aí sim, uma exceção do interesse das pessoas. Do interesse das pessoas. Entendeu? E quando a gente diz assim, mas sabe o que é, Aguinaldo? É que muita coisa desanima a gente. É verdade. Eu concordo. Mas também muita coisa anima. Não é? Você é que vai escolher. Porque quando eu estava nesse seminário, um casal que eu não conhecia pessoalmente, mas que acompanha a live, que acompanha as nossas atividades, eles me chamaram num canto e me disseram assim, Aguinaldo, eu não sei se você sabe, mas nós temos que lhe contar uma coisa. Eu disse, pois não, pode contar. Olha, a coisa mais difícil que existe aqui em São Paulo, capital, é comprar os seus livros. E eu disse, por quê? A editora está lá, nós estamos produzindo o livro, estamos à beira da falência, porque não tem dinheiro, mas ainda não falimos. Eu acredito que a gente consegue terminar 2024, porque muitas pessoas, líderes, afirmam que os seus livros não devem ser lidos. Inclusive, quando pedem, o que dizem é o seguinte, não tem um livro, está em falta. Por exemplo, nós não conseguimos comprar o Mente Sã, porque diz que o Mente Sã estava esgotado. Eu digo, como? Eu estou com 1000 exemplares lá na editora. Pois é, nós queríamos dizer isso para você. E antes que eu pudesse ficar nervoso e já xingar meia dúzia, porque quando eu incorporo as pombagira e os Exu, aí eu faço isso. Alguém me disse assim, Aguinaldo, eu não sei se você sabe, mas eu estava fazendo uma pesquisa e quem me disse isso é muito amigo mesmo. Está sempre no Impamed, está sempre ligado na gente, está sempre ajudando. Só não vou dizer o nome porque eu não sei se pode, ele não autorizou. E a pessoa disse assim para mim, Aguinaldo, eu estava fazendo uma pesquisa
lá na Baixada Santista e alguns centros aqui em São Paulo, você sabia que mais de 15 centros usam os livros do Dr. Klaus nos seus estudos mediúnicos? Mais de 15 centros estudam as obras do Dr. Klaus, falando francamente, conversa franca, e outros tantos, inclusive usam muito um livro que não é do Dr. Klaus, mas foi organizado por ele, que esse sim está esgotado, esse não tem mais, que é o Não Há Mais Tempo. É um dos livros mais estudados nas sessões mediúnicas, algumas que nós temos. E a trilogia. E olha só, que coisa interessante. Uma pessoa me disse assim outro dia, juro, eu não sabia não, eu não lembrava. E a pessoa disse assim para mim, nossa, Aguinaldo, que interessante, né? Tudo isso que está acontecendo no cenário político do Brasil e pensar que isso já foi dito, né? Eu digo, deve ter sido dito por alguém. Eu preciso, como por alguém? Foi dito por você. Eu digo, eu não. Como não? Está lá. Eu digo, está lá onde? Está lá no livro Batalha Final. Eu lancei o Batalha Final há uns 14 anos atrás. E a pessoa disse, está lá. Pegue o cenário político de hoje e leia o Batalha Final. E eu fui ler, porque eu não lembrava mais. Realmente está lá. Realmente está lá. Não dando nome aos bois, porque isso não é algo que se deva fazer, porque você pode até ter problemas depois, citando nominalmente o nome de pessoas, mas é óbvio que você lê quando o livro Batalha Final ou o livro Dimensões Espirituais falam de determinados presidentes da República, determinados senadores ou membros do alto escalão da justiça brasileira, nós entendemos mesmo que está lá. Ainda ontem, eu li uma reportagem, uma chamada, e a chamada dizia assim, professora não é excluída a palavra, lembrei, agora usa muito essa palavra, professora é cancelada nas redes sociais. Eu disse assim, nossa, o que será que essa professora fez para ser cancelada? E fui ler a notícia. Sabe o que ela fez? Ela estava na sala de aula ensinando as crianças que menino diz obrigado e menina diz obrigada. E ela foi cancelada. Porque hoje em dia não pode fazer isso. Onde já se viu um negócio desse? Que mundo você vive? Então, assim, agora o espírito afastou. Agora eu vou seguir aqui com o meu estudo. Agora vamos lá. Bom, diante disso que foi dito, algumas observações aqui que a gente pode fazer. A primeira eu já fiz, que é o interesse que temos que ter na informação. E para não dizer que eu só divulgo os livros da editora Sintonia, eu não faço isso. O Médium, e isso eu já recomendo, inclusive, para o grupo de quinta-feira, eu pedi para ler o livro, porque são depoimentos de suicidas. O nome do livro é Escolha Viver. O nome do espírito, não sei o que, Morales. Eu ainda não memorizei o nome do espírito, embora eu já tenha lido o livro. Muito bom, porque o livro, ele não só traz depoimentos de suicidas, mas explicações muito interessantes. Como, por exemplo, por que não existe mais o Vale dos Suicidas, narrado de forma memorável por Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. O livro explica, inclusive, só vou dar essa pincelada, que Dr. Bezerra e Eurípides Barçanufo conseguiram trazer tecnologias mais avançadas, de planetas mais evoluídos, e isso tem proporcionado a possibilidade do suicida, em geral, não ficar mais preso no corpo. Porque são tecnologias mais avançadas, o suicida não deixa, é claro, de ter o sofrimento natural, pela lei de causa e efeito, principalmente um sofrimento interno, pela sua atitude, mas, por exemplo, são raros os casos em que ele hoje, pela tecnologia que veio, de ficar preso ao corpo. Como também esse material sofisticado evita que as lesões no perispírito sejam tão profundas, inclusive algumas delas, o espírito, quando reencarna, ele não precisa trazer todas as lesões.
de uma forma o perispírito, e eu imagino uma máquina muito parecida com a ressonância magnética que nós conhecemos aqui, faz uma adequação do corpo, do perispírito, diminuindo a intensidade da dor das consequências de um suicídio. E eu estou mencionando isso porque quando falamos na busca pela informação, ou quando nós falamos da ignorância voluntária, aqui nós citamos todo tipo de livro bom. Eu vivo fazendo propaganda das obras do Inácio Ferreira, não é? Fazia tempo que eu não falava nada das obras deste médium, mas realmente a obra é muito boa, traz informações relevantes, vale a pena a gente ler, como também falo dos livros da editora Sintonia, o que é uma pena que nós temos obras com conteúdo maravilhoso, que não são buscados, e não são buscados porque as pessoas preferem uma ignorância voluntária. Do tipo assim, não tenho tempo para ler, e se eu tenho tempo, tem isso, e tem aquilo outro, e aí é muito difícil, porque tudo que você vai fazer bem feito, dá muito trabalho. Tudo que você vai fazer bem feito, exige muito de você. E claro que se a gente preferir e poder escolher, a gente escolhe não fazer. Não é? Esses dias mesmo o espírito disse assim, vamos começar um novo livro? Eu digo, não. Olha, tem um monte de palestras para me fazer, tem um monte de seminário para me montar, tem um Impamed, tem viagem. Eu não tenho tempo nem para dormir. Meu sonho de consumo é dormir. Não, vamos começar. O título do livro é esse. Vai lá. E aí eu começo. Não comecei ainda não. Estou ensaiando. Estou pensando. Por quê? Porque é todo um processo que toma tempo, que toma o pensamento, que torra os poucos neurônios que você tem, né? Pelo cansaço, pelo esforço de entrar em sintonia, por aquilo que o espírito quer dizer, pela correção. E assim, é um desgaste imenso. Que para quem não quer se sacrificar, é melhor só vir assistir palestra, não é mesmo? E tomar um passe, não é assim? E eu acredito que é essa hora que a gente, que não é melhor do que ninguém, nem eu, nem vocês, pelo menos lembrarmos do quanto nós já deixamos a desejar, do quanto nós já deixamos de produzir, do quanto nós já deixamos de fazer. E agora, novamente, Jesus deposita uma vez mais a confiança em nós. E é como se Jesus dissesse, olha, vocês não têm quase nada para oferecer. Em verdade, vocês mais atrapalham do que ajudam. Em verdade, vocês são muito limitados, emocional, espiritual, em todos os sentidos. Mas faz assim, vamos trabalhar na minha seara, vá lá, pega a enxada. Eu deixo vocês lavrarem a terra. Vá lá, multipliquem os poucos talentos que vocês têm. A gente vai apoiar. E nós estamos aqui, com um monte de problema, com um monte de encosto espiritual, encosto dos nossos próprios fantasmas. E o Cristo tem nos aceitado do jeito que nós somos. E Jesus tem convidado-nos ao trabalho diariamente. E aí eu me recordo, embora eu esteja sendo agora um pouco repetitivo, eu me recordo da dona Alzira, grande trabalhadora dessa casa, que em uma das sessões mediúnicas disse-nos assim, a gente quando está na Terra acha que trabalha pouco. A gente quando está na Terra tem a impressão que produz muito pouco, que não faz quase nada. Mas quando a gente desencarna, a gente tem certeza. E olha que a dona Alzira era semi-analfabeta, mal sabia escrever o próprio nome, e foi uma das melhores médiums que eu tive aqui. Né? Ela faz parte da velha guarda, né? A velha guarda já foi tudo, com exceção da Célia. A Célia é a única pessoa que faz parte da velha guarda que ainda
Porque se a Célia fosse viver o normal que todo mundo vive, ela já estava na terceira encarnação aqui no caminho de Damasco. E ela ainda está na primeira. ela ainda insiste. Sendo assim, que bom que nós estamos refletindo sobre isso. Eu ainda brincava com o Ricardo, na hora que a gente foi ali gravar uma chamada, agora há pouco, e eu dizia para eles, hoje o estudo vai ser meia boca. Não consegui preparar nada. Minha cabeça deu um nó essa semana. Eu penso em alguma coisa, me dá dor de cabeça. Vamos fazer meia boca. Ainda bem que os espíritos ajudam, né? Os espíritos colaboram, os espíritos estão do lado. E eu acho que essa reflexão é muito importante. Ninguém está dizendo que nós temos que salvar o Brasil, que nós temos que chutar o pau da barraca e fazer alguma loucura. Não. Mas nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Vocês concordam? Que seja no seu lar, que seja no centro espírita, que seja através do dinheiro, se você tiver, que seja através do suor, se você não tiver contribuição financeira, mas nós podemos. E eu aproveito para dizer às pessoas, cadê a Carla, hein? Chama a Carla lá para mim. Fazendo o favor. Pode ser a Flávia. Eu espero que ela não me desminta. Carla, por favor, vem aqui à frente um pouquinho. Não se preocupe que eu não vou pedir para você falar nada, não. Fica tranquilo. Por favor, fique aqui do lado. Eu vou aproveitar a Carla. Olha a câmera, olha para lá, assim, dá um sorriso. Assim. Eu vou aproveitar a Carla para fazer um agradecimento geral, porque está sendo gravado, isso vai para a internet, a todas as pessoas que de uma forma ou de outra, inclusive muitas pessoas, que sequer conhecem pessoalmente o caminho de Damasco, que têm nos ajudado na ampliação dos nossos trabalhos. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos até agora mais de 530 metros quadrados de muro. De muro. Para quem entende construção, sabe o que isso significa. Graças a essas pessoas que ajudam. Muitas delas pedem, e por isso que eu não digo, para não dizer o nome. Eu vou ajudar, mas não diga que sou eu. Eu vou fazer a doação aqui, mas não diga que sou eu. Então a gente não diz, né? Mas tem muita gente ajudando, né? E eu chamei a Carla para vir aqui, porque a Carla representa um pouco disso, porque a Carla perdeu final de semana, deve ter perdido uns 5 final de semana, perdeu madrugadas, mais de 200 folhas de papel, quase perdeu o casamento, porque eu já não aguentava mais. Eu já estava de saco. Não, porque ela fica nervosa e aí não quer namorar. Eu sou obrigado a ficar lá. É verdade, sacanagem isso. Poxa vida, né? E aí, depois de tanta luta, de tanto sofrimento, eu já tinha desistido. Eu disse, eu não vou mais mexer com isso, que a minha paciência não dá. Aqui tudo indica, a menos que alguém me desminta, e o que eu vou dizer agora do valor, claro, o que eu vou dizer agora só poderá ser usado para isso. A Carla, de acordo com o seu esforço, com a sua luta, conseguiu o valor para a gente cobrir o parquinho lá das crianças, né? A gente acredita que na próxima semana entra na conta, ali dá mais de 100 mil reais, né? O dinheiro é específico para isso, porque alguém pode perguntar, por que não trocou o ar-condicionado? Vocês viram que o piso do salão está estourando tudo, né? É o peso espiritual dos 6. Está estourando tudo os pisos. Por que não podia? O valor, como trata-se de uma emenda, é específico para isso. E nós devemos isso à Carla. Então, não só para a Carla, mas para todo mundo que tem nos ajudado, eu vou pedir uma salva de palmas. Muito obrigado. Agora você pode ir. Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, tá bom? Muito obrigado.